A gente começa falando que o governo federal anunciou uma medida de apoio às famílias afetadas pelo vírus Zika. Através de uma medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União, será paga uma indenização às famílias de crianças que apresentem deficiência comprovada associada à síndrome congênita do Zika. João Tiago traz mais informações ao vivo aqui pra gente. Boa noite para você, João. Muito boa noite, Linda. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa medida provisória é um primeiro passo que o governo dá no sentido de compensar essas famílias por conta da epidemia que nós enfrentamos lá em 2015 do Zika vírus. É um primeiro passo porque ainda há um caminho a se trilhar. A medida provisória determina que cada família que comprove que essa criança nasceu com microcefalia em decorrência do Zika vírus receba R$60 mil. No entanto, há ainda uma série de atitudes que o governo e outras entidades precisam tomar no sentido de fazer isso acontecer. Para explicar um pouquinho mais para a gente sobre isso, está aqui comigo o Júnior Angelim, ele é advogado previdencialista. Júnior, obrigado por conversar com a gente. Júnior, é um primeiro passo, um sinal de que o governo está querendo realmente trazer esse benefício para essas famílias. No entanto, ainda há muito que se fazer até que esse benefício efetivamente chegue nas mãos deles, né? Isso, boa noite a todos. Bom, o governo federal ele publicou na data de hoje uma medida provisória que instituiu esse apoio financeiro àquelas pessoas nascidas com deficiência congênita em decorrência da epidemia do Zika vírus. A medida provisória fala que aquelas pessoas nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2024 do ano passado, que comprovadamente tenham essa deficiência em decorrência da epidemia do Zika vírus, terão direito a uma parcela única no valor de R$60 mil a ser paga pelo governo federal. Agora, esse é o primeiro passo, como eu estava dizendo. O que precisa acontecer agora para que essas famílias possam receber esse dinheiro? Porque não é só o governo determinar que isso tem que ser pago. Tem uma forma de pagar, tem tudo, o INSS mesmo tem um papel importante nisso. Isso, com certeza. A medida provisória ela traz expressamente os critérios a serem cumpridos para que essa compensação financeira seja paga. Na verdade, quais são esses critérios? Basicamente é comprovar a deficiência e comprovar que essa deficiência ela é decorrente da infecção pelo Zika vírus na gestação da mulher que teve essa criança com a deficiência. Esses critérios eles ainda vão ser parametrizados, ainda vão ser bem definidos pelo INSS em ato normativo próprio, a ser publicado uma portaria conjunta com o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência. Mas lembrando que a medida provisória ela também afirma que essa compensação financeira ela não pode ser acumulada com qualquer outra indenização que já seja decorrente do mesmo objeto, ou seja, da epidemia da deficiência pelo Zika vírus. E também é importante pontuar que essa compensação financeira, quando ela vier a ser paga, ela não incidirá no cálculo da renda per capita para fins de recebimento de Bolsa Família, para inclusão no Cade Único, que acho que isso é um receio que a população pode ter nesse sentido. Júnior, a gente tem uma medida provisória. Uma medida provisória, ela é isso, é provisória. Se o INSS não publicar, não editar essas medidas que ele precisa editar nesse período de vigência dessa medida provisória, então não adianta nada. O que é necessário fazer para que essa decisão se torne definitiva, decisiva, para que essas famílias possam ser compensadas? Isso. A medida provisória ela tem validade de 120 dias, certo? E para ela ser efetivamente cumprida, o INSS precisa publicar esses parâmetros junto ao Ministério da Saúde. E para ela virar lei, ela precisa ser apreciada pelo Congresso Nacional, pelas duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Aí sim ela virará uma lei federal. Mas por enquanto ela é só uma medida provisória. Muito obrigado, Júnior. Então é importante dizer para as famílias, não adianta ir ao INSS agora, nesse momento, porque o órgão ainda precisa determinar quais são as medidas que vão ser tomadas e qual vai ser a forma que vai ser definida para ser efetivado esse pagamento. Não adianta fazer isso, mas é sempre importante a gente fazer aquela pressão junto aos deputados, junto aos senadores, para que uma medida como essa passe, para que as pessoas possam receber essa compensação. Linda. Tá
certo, João. Obrigada pelas informações, viu? Boa noite para você.